ele também confrontou o nosso pastor. E o Senhor até falou para mim que ele vai permitir ele ir para o leito, porque ele também é um homem desobediente, passou por cima da vontade do Senhor e da palavra do Senhor. Também é um homem prostituto, está no ato de adultério, o Senhor não tem se agradado. E ele está lá também sendo condenado pelo adversário, porque ele se levantou contra o ungido de Deus, amados. Se levantou contra o ungido do Senhor, e Deus ele não aceitou isso, porque o Senhor falou para o minha filha, quem está lá dentro não é o homem, sou eu quem ajo lá dentro. E ele não confrontou meu servo, ele confrontou foi a mim. Eu não sei o nome deles, amado, mas nós conhecemos ele, porque eu vejo ele. Eu não sei se o nosso pastor sabe o nome dele. Irmãos, esse irmão, ele mora aqui no bairro do Marco. Esse irmão, ele tem uma bicicleta som e ele anda pregando na rua. Então o que acontece? 2 vezes em seguida, no nosso culto de doutrina, ele botou a bicicleta dele na frente da nossa igreja e começou a pregar na frente da nossa igreja, tendo culto na igreja. A igreja aqui tem as portas abertas, e ele começou a fazer barulho. O som dele estava dentro da igreja. E no primeiro dia eu fui lá, eu falei: varão, tu não tá vigiando, irmão, a gente está fazendo culto, tá com a bicicleta na frente da nossa igreja aqui, varão. Não, foi Deus que mandou pregar aqui. Eu falei: mas quando, irmão? Deus não é Deus de confusão, que nós estamos aqui na verdade, estamos pregando a sã doutrina do Senhor. Como é que Deus mandou tu para cá? Eu falei: varão, vigia. Aí ele pegou, ficou meio aborrecido, e quando foi na outra terça-feira, de novo ele voltou na frente da igreja, e eu me calei, e só orei ao Senhor, e ele não voltou mais. E o que acontece? Eu soube agora que ele largou a esposa dele, entendeu? E está com outra mulher, e está no adultério, como Deus já mostrou para a irmã aqui. E ela não conhece ele, não sabia de nada, só falou que era o irmão da Bike Som, e só confirmação de Deus, o que Deus mostrou. Então, Deus não é brincadeira, irmão. Deus não é Deus de confusão. Sabemos que as coisas de Deus é correta, é com ordem e decência. Amém, igreja? Pode falar, Deus. Louvado seja Deus. E depois que o Senhor me mostrou, amados, todas essas coisas, o Senhor ele me tirou de lá de onde eu estava, e Ele me levou para um lugar que eu não sai da minha mente, da minha cabeça esse lugar. Cada vez que eu fecho meus olhos, parece que eu contemplo. E o Senhor segurou na minha mão, porque eu senti algo muito quente pegar nas minhas mãos e me levantar e me levar. E eu senti que algo estava bem do meu lado, amado, bem assim do meu lado. Eu conseguia ver uma luz, mas eu não conseguia ver o que estava através daquela luz. Eu conseguia ver a luz e aquilo segurando a minha mão. E eu me deparei com um portão muito lindo, amados. Um portão muito maravilhoso. Um portão que mão nenhuma, de homem nenhum, amados, tem uma obra tão linda como aquele portão que foi feito. Um portão muito grande e muito maravilhoso, muito reluzente, muito cheio de brilho, com muitas pedras. E aquela pessoa que estava comigo ali, ela me fazia passar por aquele portão. E eu vi uma rua, amados. E eu vi uma rua. Quando aquele ser me levava, eu começava a caminhar num lugar muito grande, muito amplo, muito bonito, amados. E eu olhava, eu via uma água que corria. E essa água, amados, ela era tão cristalina. Ela era tão limpa, tão linda. Ela tinha um brilho como se ele tivesse diamantes, e um brilho muito lindo, amados. Aquela água brilhava muito. E eu me encantei de ver aquilo. Eu fiquei muito encantada quando eu vi aquela água tão transparente, tão limpa.
E aquele sempre continuou me levando. E ali, amado, tudo era muito reluzente. Tinha tanta luz, luz, luz. E eu sentia uma paz tão grande lá. Eu senti uma paz, amado, da coisa terra não oferece pra ninguém. E aquele ser continuou me conduzindo. E eu entrei numa sala. E essa sala, ela era muito grande. Eu não sei dizer o tamanho que ela era, porque ela era muito grande. E nessa sala, eu contemplei os seres, que eu disse que eram homens, porque foi o que eu deduzi, assim, homens. E esses homens, eles eram muitos. Quando eu começo a falar, amado, nessa parte, parece que meus pés, eles não estão no chão. E eu vi aqueles homens, eles estavam todos com as mãos assim, pra cima, como quando a gente está orando. E eles estavam em um círculo muito grande, porque eles eram muitos. E eles estavam com a mão assim, todo o tempo pra cima. E eles tinham um cântico. E eu fiquei tão curiosa por causa do cântico. Eu disse, Senhor, o que é isso? O que eles falam? E o Senhor disse para mim que aquele cântico era uma intercessão que eles estavam fazendo pela terra, amados. Eles estavam intercedendo pela terra. Olha a misericórdia que Deus ele tem pelas nossas vidas. Eles estavam intercedendo pela terra. E eles ficavam todo o tempo ali com a mão para cima. E aí com a face para cima ali. E o Senhor me fez contemplar, mas eles tinham uma sandália nos pés. E era uma sandália de ouro, porque elas brilhavam muito. E eles tinham um cinto de cordel. E aquele cinto também era de ouro, amados. E era tão maravilhoso ouvir. Eles estavam ali, aquele cântico, eu não conseguia entender o que era que estavam falando. Mas o Senhor disse para mim que era um cântico de intercessão. Eles estavam intercedendo, amados, por nós aqui na terra. E o Senhor, ele me tirou de lá e me permitiu entrar numa outra sala. E nessa sala, amados, também era muito grande a sala, muito grande, maravilhosa a sala. E eu me deparei com uma mesa. E a mesa, ela tinha praticamente quase o tamanho da sala, amados. Era uma mesa muito linda, muito bem trabalhada. Uma mesa que ela reluzia, ela tinha um brilho nela, amados. E em cima dessa mesa, assim como está essa Bíblia aberta aqui diante da minha presença, eu conseguia ver lá uns livros, amados. E eles estavam um ladinho do outro, assim. Toda aquela mesa, aqueles livros abertos. E eu me encantei porque eu fiquei olhando, não foi nem tanto por causa do livro, porque foi por causa do resplendor que aquela mesa tinha. Tinha uma glória muito grande lá dentro, que tudo brilhava, tudo era tão brilhante, tudo era tão claro. E aquele ser me tirou de lá daquela sala e me levou até fora. E disse assim para mim, contemplas, minha filha, contempla o que eu tenho para vocês, contempla o que eu tenho preparado para vocês. E eu comecei a olhar, amados, aquilo tão lindo, tão maravilhoso. E era como se fossem cristais misturados com ouro. E aquilo era um cristal como se fosse um espelho, só que você não conseguia se ver naquilo. Você não conseguia, como você se olha no espelho e se depara com a sua imagem, você não conseguia. E era tudo muito grande, muito maravilhoso, muito lindo. E eu comecei a sentir uma paz dentro de mim tão grande, que eu cheguei ao ponto de dizer para Deus que eu não queria mais vir de lá. Eu queria ficar lá com o Senhor, mano.
E eu disse para Deus, Senhor, não me leva mais daqui. Não me leva mais, Senhor, me deixa ficar contigo. Eu não quero mais lá para Deus, Senhor. Eu não quero sofrer mais lá, Deus, eu não quero. E Deus falou para mim que era necessário, amado. Que era necessário que eu ainda voltasse. E o Senhor me levou de novo para dentro de uma outra sala. E nessa sala, amados, eu pude contemplar uma espada. E essa espada, amados, ela não estava sustentada em nada. Dizer se está enficada alguma coisa, não. Essa espada, ela estava lá. Como se ela estivesse flutuando. Mas ela estava parada. E era uma espada muito grande, amados. E eu me encantei com aquela espada porque ela era muito linda. Se você já viu uma espada, já olhou algum filme, já viu espada, mas não tem espada. Uma espada muito maravilhosa. Muito linda aquela espada. Eu já vi a espada pessoalmente, mas aquilo ali, amados, é incomparável o que eu vi ali. E o Senhor me tirou de lá e me levou numa outra sala. E nessa sala eu fiquei mais encantada ainda, amados. Porque eu pude contemplar as coroas. As coroas que estão sendo preparadas para que o Senhor venha dar para nós, amados. Naquele grande dia. E aquelas coroas estavam ali todas arrumadinhas. Como se fosse assim, como a irmã falou, né? Que eu falei que realmente é desta forma, como se fosse uma galeria. Elas todas bem arrumadas, tudo organizadas, amadas. E só que algumas coroas, elas não tinham pedra. Elas estavam sem pedrinhas. Outras, elas estavam com as pedrinhas pela metade. E outras estavam com muitas pedras. Pedras maravilhosas. Oh, glória a Deus. Meu Deus, eu vou peito todo. Esse é um anjo aqui, meus irmãos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aleluia, meu Pai. Oh. Tem misericórdia, meu Pai, da nossa vida, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus de maravilha! Oh, Jesus, tem misericórdia, meu Pai, da nossa vida. Deus de maravilha! Oh, Deus, isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso, Senhor! Obrigado, Deus! Obrigado! Oh, Deus, eu pude sentir amado, hoje estava ali entrada na irmã Cris. Aleluia, Senhor. Muito forte, igreja, a presença de Deus aqui. Oh, Senhor. Eu contemplei, eu acho que estava atrás da nossa irmã, estava em pé. Aleluia, Senhor. Um ser branco.
Glória a Deus, meu Pai. Ai, Jesus, tem misericórdia, meu Pai, de nós, Senhor. Somos pecadores dessa terra, meu Deus. Somos falhos, meu Pai. Aleluia. Obrigada, Deus. É maravilhoso. Não somos dignos, Senhor. Não somos dignos. Aleluia, meu Pai. Meu Deus, Senhor. Pois é, amados. Eu vou falar porque eu tenho que continuar falando, mas a glória do Senhor é muito grande. E lá nesse lugar, amados, nessa sala, nessa galeria, como eu disse, né, que tinha coroas que tinham pedrinhas, e coroas que não tinham pedrinhas, e coroas que estavam com muita pedrinha. Essas coroas, amado, o Senhor falou para mim, Senhor, por que essas coroas elas estão sem pedra? E o Senhor disse para mim, sabe porque essas aí, filha, elas estão preparadas para aquelas pessoas que aceitam Jesus e permanecem na mesma, não fazem nada para mim, vão para a igreja, caminham, mas não fazem nada, continuam da mesma maneira. Essa coroa que está preparada. E isso o Senhor disse para mim, isso se ainda receberem essas que não estão preparadas, porque muitos não vão receber nem essas. E eu disse para Deus, Senhor, e essa aqui? E essas que estão com pouca pedrinha, Senhor? E o Senhor disse, essas que estão com pouca pedrinha, filha, oh, glória a Deus, essas que estão com pouca pedrinha são para aquelas pessoas que elas fazem a minha obra, até fazem alguma coisa para mim, mas às vezes não fazem, e fazem poucas coisas, por isso que elas têm pouca pedra, porque as obras delas são poucas. E eu disse, Senhor, e essas que estão tão cheias de pedras reluzentes? E o Senhor disse para mim, é para aqueles que fazem a minha obra, que são fiéis a mim, que têm fidelidade comigo, que fazem a minha obra com vontade, que fazem a minha obra com ganância, que querem mesmo fazer a obra, aquelas pessoas que querem mesmo estar na minha presença, que não mede esforço, é para essas pessoas que fazem a obra e não põem dificuldade, é para aquelas pessoas que querem fazer a obra por amor, mas essas coroas estão preparadas para essas pessoas. E eu me maravilhei com aquilo, amados, e eu disse, Senhor, eu quero receber uma coroa dessa. Eu falei comigo, amados, eu disse que eu queria uma coroa daquela. Só que para mim, amados, para mim ter uma coroa daquela, ou eu ou vocês, é necessário que nós viemos obedecer à voz do Senhor e andar corretamente. Andar corretamente nos caminhos do Senhor. Andar corretamente, amados, obedecer a palavra do Senhor. E o Senhor me tirou de lá e me levou, amados, lá fora, e disse para mim, agora, filha, eu vou te levar no hospital. E o Senhor me tirou de lá e me levou nos hospitais, só que o Senhor disse para mim que não era para mim me entristecer e nem me atemorizar. E o Senhor me levou até o hospital. E lá no hospital, amados, eu contemplei uma mulher, a qual tem muita gente orando por ela. E essa mulher, quando eu vi ela, amados, a minha vontade foi de chegar até ela e tocar nela, abraçar ela e dizer para ela que o Senhor estava lá, que Deus ele estava lá. E o Senhor disse para mim, olha, filha, tu está vendo ela aí? Ela está no leito, né? Mas eu vou tirar ela daí, porque eu tenho uma promessa. Mas eu vou dizer algo para você, filha, que eu conheço o futuro dela. E vou te dizer
vão se render aos pés do Senhor por causa da vida dela, não. Não vão ser todos que vão ver ela e vão se arrepender e vão me aceitar. São poucos. O Senhor falou para mim, amados, que não é todos que vão contemplar a vida dela. O Senhor vai tirar ela lá do leito, porque o Senhor tem ouvido muitas orações e o Senhor tem uma promessa para ser cumprida, e o Senhor sabe o que ela vai fazer depois. E aí os irmãos me disseram depois que eu vim de lá, que é a irmã da nossa irmã lá da igreja, lá do Tucunduva, que é a nossa irmã Valdirene, a irmã dela está internada. E eu contemplei ela lá, mas o Senhor vai tirar ela. E o Senhor, como eu falei, né, logo antes, o Senhor me fez contemplar o irmão que confrontou o pastor aqui, né, no leito lá também. Só que eu disse, Senhor, como é que ele está no leito, sem animado? O Senhor disse que ele vai preparar, ele vai levar lá para o leito. E o Senhor me mostrou uma outra pessoa, que é uma irmã daqui também, que eu não sei o nome dela, eu esqueço, porque eu não... Irmã Thaís, daqui da igreja. Irmã Thaís, né? E o Senhor me mostrou ela, amados, no hospital de câncer. E ela estava se consultando. E o Senhor disse para mim, tá vendo a minha serva, filha? Tá vendo ela? Eu permiti isso acontecer com ela, porque era necessário. O Senhor falou para mim que foi permitido por Ele, amados. Se a irmã não sabia, ou se ela tinha dúvida, algum pensamento, ou ficava perguntando para Deus por quê, o Senhor está falando, amada, que o Senhor lhe permitiu que fosse dessa forma, porque você estava passando pelo processo. O Senhor disse para mim que você estava passando pelo processo, porque era necessário que fosse desse jeito, porque o Senhor ele vai te usar. O Senhor disse para mim, eu vou usar ela, minha filha. E lá dentro daquela igreja, o Senhor falou, eu vou usar ela dentro daquela igreja, que é a igreja com nós estamos, que é a Arca de Deus. E eu vou fazer com que ela seja arrebatada, porque é necessário falar lá dentro. O Senhor falou para mim, é necessário falar lá dentro. O Senhor vai curar ela. O Senhor disse para mim, amada, que o Senhor ele vai te curar, que esse câncer não vai te matar não, o Senhor ele vai te curar, porque é necessário. Tudo que você está passando é só um processo para que Deus ele venha preparar você para levar até os altos céus, para que você também venha contemplar as maravilhas do Senhor. E o Senhor falou para mim que era necessário que você fosse arrebatado aqui dentro, para que Deus ele viesse falar através da sua boca também. Pai do Senhor, meus irmãos, a irmã Thaís, ela é esposa do pastor Germano. O pastor Germano foi o qual eu apresentei ontem no culto aqui da família. O pastor Germano já está um mês aqui comigo. E o que é que acontece? O pastor Germano era da igreja da IPDA. Ele saiu da IPDA, a esposa dele pegou o câncer quando ainda estava na obra da IPDA. Ela pegou esse câncer, eles passaram por um momento muito difícil. E quando foi que eu fui fazer uma visita com o pastor Germano, Deus me tocou. E o pastor Germano hoje em dia está trabalhando comigo, e ele está morando perto da igreja, e a esposa dele começou a congregar com ele aqui também na igreja. Ontem eu apresentei essa família aqui na igreja. Ontem eles já estão praticamente um mês aqui conosco, e ontem fomos apresentados eles que passaram para a nossa igreja, e ela está com esse câncer, e a irmã viu isso que Deus está falando aí. Amém, irmã? Pode falar dela. E aí o Senhor falou para mim dela, Marcos. Eu fiquei maravilhado, porque enquanto eu estava aqui, no último dia antes de sair para outra congregação, eu pude ver ela, né? Mas eu não sabia nada do que estava acontecendo com ela, né? Eu vim saber porque Deus ele me falou, e os irmãos testificaram, né? Do que ela está passando, do que ela está vivendo. E o Senhor falou para mim que por causa das orações do esposo dela, né? O Senhor falou para mim por causa das orações, o Senhor ter ouvido a oração dele, e o Senhor ia fazer dessa forma. E aí a gente glorifica, eu glorifico a Deus. E logo depois o Senhor ele me tirou de lá de novo e me levou em outro lugar.
onde eu pude contemplar outra vez, amado. Eu não sei porquê, eu não consigo entender por que que o Senhor fez com que eu visse de novo o pastor Evanilson, né? Eu não consigo entender porque o Senhor me permitiu ir lá de novo, ver ele, né? E o Senhor falou para mim: olha, minha filha, fala para ele que eu estou dando a oportunidade para ele, eu estou dando a oportunidade. E aí eu comecei a ficar agoniada, amados, porque eu gosto muito do pastor, eu tenho ele como um amigo, como um irmão em Cristo, e eu fiquei muito entristecida de ver ele daquela forma lá. E o Senhor disse para mim que ele estava lhe dando a oportunidade, pastor Evanilson, para que o Senhor viesse se arrepender, né, se voltar de novo para o Senhor, né, pedir perdão para Deus do que o Senhor fez, né. O Senhor disse para mim que ele estava lhe dando a oportunidade. E o Senhor me tirou de lá, mas e o Senhor começou a falar comigo. Aleluia. Pode falar. E o Senhor começou a falar comigo em questões das igrejas. O Senhor falou para mim, ele disse: filha, agora eu vou te mostrar como está o mundo. E o Senhor começou a me mostrar as congregações, amado. Cada uma, dependente de placa de dominação, o Senhor me mostrou todas as congregações. E todas as congregações, amados, a maioria, porque são poucas, eu vou dizer logo o que o Senhor falou para mim, que são 7 congregações que ainda adoram o Senhor Espírito em verdade. Porque o Senhor me mostrou muitas igrejas, amados, e tudo que estava acontecendo dentro das congregações. As pessoas, os pastores pregando. O Senhor disse para mim: olha aí, minha filha, eu vou te mostrar essa congregação. E o Senhor me levou até uma congregação, e essa congregação lá, amados, o Senhor disse para mim que Ele ia tocar nela, que o Senhor ia fulminar ela, o Senhor ia permitir ela secar. O Senhor disse para mim: como aquela árvore secou, como eu falei para aquela árvore secar, Senhor, eu vou secar essa congregação. Não vou permitir que as pessoas sentem lá nem minha presença, nem que ninguém entre mais lá, e nem que quando as pessoas passarem lá na frente, nem que sintam vontade. O Senhor disse para mim que Ele vai secar, amada, essa congregação, e o Senhor me deu o nome dela. Eu vou falar porque o Senhor me permitiu falar. Essa igreja é Deus e amor. Sabe por que o Senhor está furioso com essa congregação, amada? Porque foi um dos primeiros ministérios levantados como doutrina na terra, e o Senhor não está furioso porque eles perderam a essência, né? Se venderam, se trocaram, deixaram de servir ao Senhor e para viver em práticas a qual não agrada os olhos do Senhor. Deus, Ele falou para mim que Ele vai fulminar, o Senhor vai permitir que ela seque, o Senhor vai entrar lá dentro, amado. O Senhor disse para mim: vai permitir que essa igreja seque, o Senhor vai fechar as portas. O Senhor falou para mim que Ele vai fechar as portas. E o Senhor falou: minha filha, conta os dias que eu vou fechar as portas, porque o que tem acontecido lá dentro não tem me agradado. O Senhor me mostrou, amados, as pessoas lá dentro fazendo da igreja salão, pessoas fazendo voto, fazendo campanha para arrecadar dinheiro para embelezar as irmãs, porque as irmãs estavam dando goma velha, porque as irmãs estavam de cabelo branco, tinha que pintar o cabelo, tinha que fazer a unha, e o Senhor não aceita isso. Deus falou para mim, amados, que eles estavam fazendo campanha para arrecadar dinheiro, para fazer o dia da beleza das irmãs dentro da igreja. Como a igreja pregava doutrina, qual a igreja que pregava o arrebatamento, qual a igreja que pregava o arrependimento, e hoje ela se encontra dessa forma, mas totalmente destruída pelo adversário. O Senhor falou para mim que Ele vai secar essa congregação, e Ele vai tocar nela, amados. O Senhor falou que Ele vai passar a espada. E muitos pastores que estão aí pregando o evangelho de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito, falando aquilo que Deus Ele não mandou. O Senhor falou para mim que Ele vai passar a espada em pastores que querem crescer, sem Deus estar mandando, que querem subir patamar, sem Deus estar colocando em lugar nenhum, querendo subir degrau a qual Deus não mandou subir. O Senhor falou para mim que Ele vai fulminar esses pastores que estão aí fazendo com que a igreja venha a se perder. O Senhor me mostrou as mulheres. Louvado seja Deus. O Senhor me mostrou as mulheres. O Senhor disse: olha como estão as minhas servas, minha filha. Estão bem vestidas, né?
Mas olha como está o coração delas, cheio de inveja, cheio de mentira, cheio de rancor, cheio de ira, de raiva. O Senhor me mostrou, amados, essas pessoas, nós até olhamos e achamos que são servos de Deus, mas não são. O Senhor falou para mim, o Senhor me mostrou, amados, o que os pastores fazem com as jovens. Eles pagam as jovens para sair com eles, para se deitar com eles, amados. O Senhor falou para mim, o Senhor me mostrou. O Senhor disse, olha aí, minha filha, o que eles fazem com as jovens. Você está vendo? Eles compram as minhas ovelhas e usam ela como se fosse nada. E o Senhor está se entristecendo, o Senhor está triste, o Senhor está furioso, amado. O Senhor disse que Ele vai fulminar muitas congregações, porque já não tem mais fedido, não. Na narina do Senhor já está um cheiro podre. Nas narinas de Deus, o Senhor não está mais suportando o que está acontecendo na terra. O Senhor me mostrou pessoas se prostituindo no meio da rua, mantendo relações sexuais na frente de outras pessoas no meio da rua. Muitas pessoas bebendo e fazendo coisas ilícitas, a qual Deus Ele não tem se agradado. E eu até comecei a chorar, eu disse, meu Deus, por que tudo isso, Senhor? Por que desse jeito? Por que o Senhor vai fazer isso, Deus? Eu falei para Deus que Ele viesse ter misericórdia, amados. Para que Ele viesse ter misericórdia. Mas o Senhor falou para mim que Ele não tem, amado. Sabe por quê? As pessoas já não pregam mais o Evangelho. O Senhor disse para mim, sabe por quê, filha? As minhas almas já não aceitam mais a Jesus nas congregações, porque elas têm observado o que meus servos têm feito. Elas têm observado como as congregações estão. E elas não têm mais vontade nem de entrar mais dentro das congregações. É por isso que as pessoas já não se rendem mais aos pés do Senhor. É por isso que as pessoas já não têm mais vontade de ir nas igrejas. E quando eu vou, não sente vontade nem de abrir o lábio para dizer, Senhor, eu te aceito. Porque as pessoas já dizem no seu coração que não querem ser como nós, amados. Só que quando eles dizem nós, não é nós que estamos aqui. Porque como diz as pessoas aí, por um paga todos. E as pessoas olham como estão as congregações aí fora. Até nós que andamos na doutrina acabam passando por ruim diante dos olhos das pessoas, porque os pastores aí estão pregando, estão fazendo voto ao qual o Senhor não tem se agradado, fazendo voto ao qual Deus não tem mandado. O Senhor não está nesses negócios de voto, amados. O Senhor falou para mim que Ele não é com essas pessoas e que o Senhor está irado. O Senhor não está mais aguentando tantas coisas que tem feito dentro das congregações. E o Senhor disse para mim que Ele vai ferir, sim. Ele vai entrar dentro das congregações e Ele vai permitir, mas entrar enfermidade nas congregações e vai ferir muitos servos do Senhor. Muitos vão ser feridos pelo Senhor. E o Senhor disse para mim que vai chegar um tempo, amado, que o Senhor vai se calar para nós. E esse tempo é quando o Senhor ferir, as congregações. Quando o Senhor permitir que a enfermidade toque nos seus servos, e aí o Senhor vai se calar para nós. E aí nós vamos procurar ouvir a voz do Senhor e sentir a sua presença. Nós não vamos ouvir nem sentir. O Senhor disse para mim, vigiai vocês. Vigiai, porque é aí que eu vou saber quem me adora e quem não me adora. E o Senhor me mostrou uma igreja que vai surgir, amados. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Vai surgir uma igreja que ela tem a mesma doutrina que nós, mas ela não é de Deus, amados. Ela vem para confundir a mente de muitas pessoas. As pessoas vão olhar para eles e vão dizer que eles são da doutrina, mas eles não são, eles são lobos devoradores que estão disfarçados. O Senhor falou para mim que eles vêm como ovelha, mas eles não são, eles são lobo, amados. O Senhor falou para mim que vai surgir essa congregação. E ela vem para cá, que é para confundir as pessoas, e é para nós vigiarmos, porque eles vão tentar entrar dentro das congregações. E quando eles entrarem, o Senhor disse que é para a gente ter visão de Deus, para saber quem é e quem não é. Porque eles vão tentar entrar dentro das congregações com essa doutrina, que é parecida com a nossa, que é igual a nossa, que não vai ser, amados. Só que a doutrina deles vai ser diferente, porque eles vêm com movimento. E nós não somos igreja de movimento, amados. Nós não somos de movimento. O Senhor falou para nós que nós devemos vigiar com eles. E o Senhor vai se calar, amados. Vamos nos preparar. Porque o Senhor me faz lembrar aqui que não faz muito tempo que ele usou uma pessoa e disse que Deus ele ia se calar. Ele ia se calar para nós. Então o Senhor está avisando mais uma vez para que nós venhamos orar mais,
porque o Senhor cobrou isso, Ele cobrou de mim, Ele cobrou do pastor Wagner. O Senhor me usou e falou: fala para o meu servo quando tu chegar lá, que eu não estou me agradando, porque eu falei para ele algo e ele não obedeceu. O Senhor falou para mim, e nós identificamos